foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Amém? Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizemos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, vamos lá. Começando a comentar sobre essa palavra, eu gostaria de chamar a atenção de que essa história que nós acabamos de ler começa com uma crise, né? Se adotarmos a perspectiva de José nessa história, a situação é simples, porém devastadora para ele, né? Maria está grávida, ele não é o pai, e eles ainda não moram juntos, eles ainda não são casados, estão prometidos. Para nós hoje, né, na sociedade que a gente vive, uma gravidez não planejada é algo até comum, né? A gente vê muito isso acontecendo hoje em dia. Ainda que seja uma situação cercada de julgamento social, que as pessoas não vejam isso com bons olhos, é algo que acontece com bastante recorrência nos dias de hoje. Mas no contexto do século I, isso não era só um constrangimento para Maria. Era uma ameaça à dignidade, à honra e à sobrevivência social dela. A lei daquela época tratava o adultério como uma extrema seriedade, né? Era algo muito sério. Ainda que naquela época, né, sob o domínio romano, a execução, né, a prática de matar uma pessoa por adultério não fosse uma prática cotidiana. Mas, apesar disso, o peso da acusação de adultério, né, era suficiente para destruir uma vida inteira. Então ela tinha lá o risco iminente de exclusão, de vergonha pública, de rejeição familiar, de vulnerabilidade. Então ela corre o risco de ser descartada pela comunidade. E não só ela, José também corre o risco de ser humilhado, de ser desacreditado. E antes de qualquer anúncio, essa história já está sendo julgada pelos homens. A lei previa, né, a Torá, o apedrejamento por adultério. E essa consciência ainda estava viva no imaginário daquele povo. Mas então, voltando, é exatamente nesse contexto de medo, nesse contexto de incerteza, que o evangelho começa. Não em insegurança, não em instabilidade, mas no ponto em que a vida humana está mais frágil, mais exposta, mais ameaçada. É nesse lugar que Deus escolhe entrar. Agora, eu quero convidar vocês a imaginarem um dia comum. Um dia normal. Maria acordou, ajudou em casa, trabalhou, conversou com com sua família. Viveu a rotina simples de uma jovem do interior da Galileia. Nada indicava que aquele dia ia ser diferente de todos os outros. Mas, quando a noite chegou, eu imagino assim, eu não sei se foi de noite, mas eu imagino assim. Quando a noite chegou, me perdi. Um anjo apareceu.
Primeiro que os anjos, né, segundo a Bíblia, têm uma aparência assustadora, né? Não são daquele jeito humanizados como a gente pensa, né? Como nós somos, né? Eles são retratados como humanos, com asas, com auréola, com tudo, mas Apocalipse descreve aquelas rodas cheias de olhos, aquelas coisas assustadoras, não sei, né? Como ela se sentiu, mas a primeira coisa que o anjo Gabriel disse quando apareceu lá foi: não temas. Não temas. Acredito que eu, se fosse ela, já tinha caído para trás já, nessa hora. Nesse caso, não temas não é só físico, né? Não é só pela questão do anjo ser assustador fisicamente, mas também pelo choque existencial. Por que tem um ser místico aqui no meu quarto falando comigo? Então a mensagem vem para ela. Não é um convite simples, não é uma tarefa pequena, porque Maria ouve que vai carregar em seu próprio ventre, em seu próprio corpo, o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo. E que a sua vida será atravessada pelo plano eterno do Senhor. Olha o peso dessa tarefa que ela foi encarregada. Maria é uma jovem pobre, é uma jovem socialmente vulnerável. E como já vimos, ela corre riscos reais, né? Você aceitaria se Deus te encarregasse dessa tarefa? O sim dela não vem embalado em garantias humanas. Não é algo que ela pode se garantir, né? É só na confiança. Mesmo diante disso tudo que ela poderia passar, ela responde: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Que fé, que confiança. Acima de tudo, que obediência extraordinária. E isso é ainda mais impressionante quando a gente lembra de outros personagens, né, outras figuras bíblicas que também foram chamadas. Por exemplo, Moisés. Quando Deus o chamou: Senhor, envia outra em meu lugar. Eu não sei falar bem. Gideão pediu sinais repetidas vezes, né? Senhor, faz a lã ficar seca e o chão molhado. Deus foi e fez. Não satisfeito. Senhor, agora faz a lã ficar molhada e o chão seco, só para ter certeza mesmo. Jeremias alegou ser jovem demais. Jonas fugiu. Até Zacarias duvidou e ficou mudo. Mas Maria é uma figura que não negocia e nem pede outro sinal. Ela se entrega e se abandona na vontade do Senhor. Isso é lindo demais. Esse faça-se em mim que ela diz não é uma passividade, né? Se o Senhor quer, então tudo bem, faça-se em mim. É uma fé ativa. Não é passiva. É uma submissão consciente. E ela se alinha ao plano de salvação de Deus, mesmo sem saber dos detalhes, mesmo sem enxergar todo o caminho, tudo que viria pela frente, ela só se resigna, só se submete ao que o Senhor quer fazer. E ela não diz sim porque o caminho é fácil, mas porque ela confia em quem a chamou. E essa é a fé que explode em adoração. Esse sim é o início de toda uma história de redenção. E depois desse encontro de Maria com o anjo, ela não corre para se justificar, ela não tenta controlar essa narrativa, ela não tenta pensar em estratégias para poder se proteger da possível humilhação, do possível julgamento. Não, ela canta. Ela canta: a minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome, a sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos, derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e a sua descendência, para sempre. Essa oração, esse cântico de Maria, nos mostra que ela entendeu algo profundo, que Deus age na humildade, que Deus exalta os pequenos, cumpre promessas e transforma histórias, não pela força, mas pela graça.
E o sinal que Maria recebeu não virou medo, virou louvor. Ela respondeu a esse chamado com louvor, com cânticos. Porque o sinal que não se transforma em adoração ainda não foi completamente compreendido. Aquele sinal que a gente recebe, que a gente não agradece ao Senhor, que a gente não entrega, então a gente não compreendeu o sinal. E enquanto muitos se perguntam por quê, Senhor? Por que comigo? Maria pergunta, para quem? Né? Ela deve pensar, né? Essa pergunta que ela redireciona, né? Por que eu? Mas sim, para quem estou fazendo? Está atravessada por algumas reflexões. Porque se é para Deus, então é possível. Se é para Deus, então é suportável. Se é para Deus, então eu confio. E isso me faz pensar num versículo que Paulo escreveu muitos anos depois, né? Mas que Maria já vivia no coração, que é aquele versículo, tudo posso naquele que me fortalece. A gente costuma usar esse versículo como uma afirmação triunfalista, né? Algo de conquista. Eu posso fazer tudo. Nada me impede. Mas o contexto desse versículo, na verdade, está falando sobre a gente suportar e não sobre a gente conquistar. Se Cristo está comigo, então eu suporto o frio, então eu suporto a fome, então eu suporto a escassez, então eu suporto a possível rejeição, a humilhação, eu suporto tudo, porque tudo eu consigo naquele que me fortalece. O Senhor me fortalece. E Maria entende isso. Ela não sabe como será o caminho, mas ela sabe quem sustenta ela. E isso que é a fé madura. É uma fé que não controla o futuro, né? Ela se abandona ao Deus que governa o futuro. Então, essa é a primeira figura bíblica que eu, assim, pessoalmente admiro muito, né? Mas eu gostaria também de falar de José. Em Maria, essa fé aparece como entrega, e em José, ela aparece como obediência. Maria responde cantando, louvando ao Senhor, e José responde caminhando. E agora o Evangelho nos chama a olhar sobre essa fé silenciosa e obediente. José é chamado pela palavra de um homem justo. E essa afirmação já carrega um grande peso, né? Porque a justiça de José é provada no pior momento possível. Maria está grávida, ele não é o pai, eles ainda não moram juntos. Humanamente falando, né? O que sobra é escândalo. Que absurdo. E eu imagino José pensando o que qualquer um de nós pensaria, né? Eu nunca julguei José por isso, sinceramente, porque na época ele devia ver a situação e ele tinha limitação humana. Quando ele soube que Maria estava grávida, eu duvido que ele teria pensado que o primeiro pensamento que tivesse passado na cabeça dele é que é filho de Deus. Eu acho que qualquer um pensaria, poxa, Maria não foi fiel. Durante muito tempo, eu nunca entendi a postura de José, que a gente lê na Bíblia, de que ele decidiu abandoná-la em segredo. Eu sempre pensei, como assim? Ele vai deixá-la lá sozinha e grávida? Não fazia sentido pra mim isso. Só que quando a gente entende esse contexto, tudo muda. Porque naquela época a cultura não era como é hoje, né? Que a gente tem eu namoro fulano. Eles já estavam prometidos. Isso significa que já havia um peso judicial. Eles já estavam praticamente casados, né? Só não moravam juntos aí. E para romper esse prometimento, né? Um ao outro, tinha que ter já um divórcio formal. E ele poderia simplesmente denunciá-la. E tirar dele toda humilhação que ele poderia passar. Né? Ele poderia dizer que não, ela foi infiel a mim, jogar tudo no colo dela
e ir embora. Mas quando o texto diz que José decide deixar ela em segredo, isso não é frieza, isso é misericórdia que ele tem com ela. Porque ele abre mão do direito de se justificar para as pessoas para proteger Maria do pior cenário possível. Então ele aceita carregar o peso dessa dúvida, porque até então ele não sabia que o que Maria carregava procedia do Espírito Santo. Então ele faz isso para que ela não carregue o peso da condenação pública. Essa é a justiça de José, quando a Bíblia diz que ele é um homem justo. Não é uma justiça que acusa, mas uma justiça que protege, mesmo quando dói. Ele ainda não sabe, ele ainda não entende o que Deus está fazendo, ele ainda não ouviu o anjo, ele ainda não sabe do milagre que está por vir. Mas mesmo na confusão, ele escolhe amar. Antes de saber que Maria carregava o Salvador, José já agia como alguém que sabia o custo da misericórdia. E quando eu digo custo da misericórdia, eu quero dizer o seguinte: José escolhe pagar um preço para que Maria não pague o preço mais alto. Quem mais fez isso por nós? Misericórdia é quando alguém perde para que o outro não seja destruído. José fez isso. Ou melhor, misericórdia não é ignorar o erro, é decidir que a punição não vai ser maior do que a restauração que pode haver ali. Então já vimos uma graça em José, né? A justiça e a misericórdia. Mas não parou por aí, porque um anjo apareceu a ele e aí tudo foi esclarecido, né? Mas dessa vez em sonho. Então, reconstruindo a linha do tempo, José sofre, achando que houve infidelidade, escolhe misericórdia mesmo estando ferido, e então Deus fala com ele. O que nela foi gerado procede do Espírito Santo. E isso muda tudo. Porque é bonito imaginar que José confia em Maria novamente, percebe que o plano do Senhor está acontecendo, sente alívio, consolo, restauração, mas o alívio não encerra a história, né? Ai, graças a Deus, ela não foi fiel a mim, então tá tudo certo. Mas agora tem mais um outro problema, né, para ele resolver, porque agora ele vai ter que assumir o Filho de Deus. Também é uma coisa bem, né? Eu não acharia simples, nem fácil. O que o povo devia achar disso tudo, gente? Esse aí engravidou a noiva antes do casamento. Ou encobriu um pecado dela. Que história é essa de Espírito Santo? O que é isso? Devia ter muito burburinho assim, né? Então, para José, assumir Jesus não era uma tarefa fácil porque envolvia carregar uma suspeita para sempre, né? Conviver com olhares tortos, com julgamentos também, e aceitar que a sua história seria sempre mal interpretada pelos outros. Então ele não ganha honra. Ele ganha silêncio, sombra e anonimato. Isso tudo. Mas no fim das contas, em Mateus 1:25, José assume a paternidade de Jesus e isso é lindo. Porque, relembrando aqui, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, ele pôs o nome de Jesus. Ele não toca Maria, ele guarda, ele espera e entende que ali há algo santo, algo gerado por Deus, e assume o papel de pai terreno do Senhor. Dá um nome a Jesus, sustenta a casa, ensina Jesus o ofício, aleluia, da carpintaria. Ele protege, ele cria, ele vê Jesus dar seus primeiros passos, ensina Jesus a falar. Fez isso tudo, como pai terreno. Então, é algo muito lindo. Eu gosto muito de imaginar isso porque eu fico imaginando José e Jesus juntos, né? José brincando com Jesus, ensinando a pregar
um negócio lá, fazer uma mesa. Então, o Deus eterno aprendendo a viver como homem com um pai que o amava e que o protegia. Que lindo isso, né? Isso é uma encarnação vivida, não é uma teoria. Mas aqui a gente precisa dar um passo além dessa cena bonita, né? E perguntar algo ainda mais profundo. De onde vem esse menino? Porque por mais humano que Jesus seja, crescendo numa casa, aprendendo um ofício, sendo amado por um pai terreno, o Evangelho faz questão de nos lembrar que a origem dele não está em qualquer iniciativa humana. Mateus é muito cuidadoso aqui no Evangelho quando ele diz que o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Antes de falarmos do que José fez, da sua justiça, da sua misericórdia, de Maria, da sua obediência, do seu louvor, do que a família enfrentou como um todo, a gente precisa entender que a salvação não começa no esforço humano, no que a gente pode fazer, mas na iniciativa soberana de Deus. Jesus não nasce de um projeto humano, ele nasce de uma ação direta de Deus. Isso significa que a salvação não é uma tentativa nossa, não parte da gente, chegar até Deus e conquistar a salvação. Isso significa que Deus vem até nós para nos dar essa salvação. Maria não planejou isso, José não pediu isso. E o Natal nos lembra que Deus age antes que a humanidade consiga se organizar. Vamos dar um jeitinho aqui para ver se a gente consegue se salvar? Quando não havia um caminho, Deus criou um. Assim como no princípio o Espírito pairava sobre as águas, agora o Espírito age novamente. Não para criar um mundo, mas para iniciar uma nova criação. Em Jesus, Deus está começando tudo de novo. E aqui se encontra o escândalo do Evangelho, né? O Criador não apenas conserta a criação, e nem a distância. Ele entra na nossa história. O Verbo se fez carne. O autor entrou na própria história. Mas ele não entra na nossa história sem um propósito. Deus não se fez carne por curiosidade. Ele não nasce apenas para nos comover. Ele nasce com uma missão muito clara. E Mateus faz algo muito belíssimo aqui também nesse texto que nós lemos, porque ele não explica essa missão com conceitos abstratos. Ele a resume em um nome: Jesus. Jesus significa o Senhor salva. E o anjo não deixou espaço para dúvida quando ele falou também para Maria, porque ele salvará o povo de seus pecados. E é interessante a gente pensar aqui porque ele não diz: ele salvará o povo da opressão romana. Ele salvará o povo das crises econômicas ou dos problemas emocionais. Não. Ele salvará o povo dos seus pecados, daquilo que os distancia de Deus. Tudo isso que eu falei, né? Da opressão, as crises econômicas, os problemas, tudo isso é importante. Mas o problema central da humanidade, que fez com que o Senhor se encarnasse, é muito mais profundo. O pecado nos separou de Deus. E só Deus poderia atravessar essa distância que havia entre nós e Ele. Por isso que Ele entra na história. Não apenas para caminhar com a gente, mas para nos resgatar. Ele não vem apenas como exemplo, mas como um salvador, um redentor. E isso significa que nada do que a gente vê por aqui é um acidente. O nascimento de Jesus não é uma solução de última hora que Deus fez, não, que a humanidade está perdida, eu vou enviar Jesus. Não. Não foi algo que ele decidiu assim porque era uma emergência, uma urgência e ele precisava fazer alguma coisa sobre isso.
é o cumprimento de uma promessa feita séculos antes. Desde o princípio, Deus já havia pensado nisso tudo. Então, Mateus, inspirado pelo Espírito, fez questão de nos lembrar disso, quando falou: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, o Deus conosco. Ou seja, o que está acontecendo agora lá na casa de José já estava escrito no livro de Deus desde toda a eternidade. A gente leu no começo do nosso culto Isaías 7, né? Que é onde se encontra essa promessa que foi cumprida plenamente em Jesus. Para a gente entender essa promessa, né? Já dando um panorama que a gente já leu, vou passar rapidinho. Isaías profetiza para o rei Acais em um momento de crise nacional. Eles estavam cercados por inimigos e dominados pelo medo. Então Deus convida Acais a confiar no poder dele e diz a Isaías para falar com Acais: pede um sinal de que essa crise é só mais uma crise. No texto, na íntegra, né, Deus chega a dizer que esses reinos que estão cercando Judá são como tiças fumegantes. Madeira já queimada, já está desgastando, logo vão cair. Mas Acais recusa pedir um sinal a Deus. Ele diz: eu não vou tentar o Senhor. Parece até uma coisa louvável, né? Algo de fé. Acais falou que não vai tentar o Senhor. Parece que ele está confiando, mas não está, não. Isso é orgulho. Ele já tinha decidido confiar em alianças humanas. Isso. E quando ele diz que não vai pedir um sinal, então Deus fala assim: mas eu vou te dar mesmo assim. Então a profecia de Isaías, que Mateus cita no seu evangelho, não surgiu no vazio. Ela nasce num momento de medo, num momento de crise, num momento de insegurança, tal como lá o contexto de Maria e José. Olha como a glória de Deus se manifesta quase sempre, não vou dizer sempre, mas quase sempre em crises, quase sempre em momentos de que a gente está sentindo que é algo impossível, né? Então, naquele tempo de Acais, Deus dá um sinal imediato. Uma criança nasceria como prova de que ele não havia abandonado seu povo. Era um sinal real para aquele momento histórico, né? Nasceria uma criança, naquele tempo ainda. Talvez o filho de Isaías, não sabemos. Mas aquele menino que nasceu nos tempos de Acais, para indicar um sinal de esperança para a humanidade, não era o fim da promessa. Era só uma sombra. Vamos chamar de sombra, né? Porque ao longo da Bíblia, Deus costuma fazer muito isso. Ele age no Antigo Testamento apontando para algo muito maior no Novo Testamento. Então, assim como Davi apontava para um rei maior e o cordeiro pascal, que era usado em sacrifícios lá no Antigo Testamento, aponta para o sacrifício perfeito cumprindo em Jesus, aquele sinal em Isaías também apontava para o nascimento dele. Então, por isso que Mateus cita Isaías, porque ele quer que a gente entenda que o que antes era promessa, agora é presença. O que antes era sinal, agora é uma pessoa. Então, Jesus não é como o Emanuel que nasceu nos tempos de Acais. Jesus é o próprio Emanuel, o Deus conosco. E aqui a gente precisa fazer uma distinção importante, porque nem todo sinal tem o mesmo peso. A Bíblia mostra que Deus nos orienta no caminho. Deus nos mostra quais decisões devemos tomar. Isso é certo. Ele guia, ele direciona, ele conduz. Quando a gente pede, né, estamos com uma dúvida, queremos fazer uma mudança de emprego, queremos saber se devemos seguir adiante com um certo relacionamento, Deus nos guia, Deus nos encaminha. Mas existe uma diferença enorme entre sinais que nos orientam durante a nossa vida e o sinal que nos salva.
Porque se a gente confunde isso, esses dois tipos de sinais, a nossa fé se perde. Porque quando Deus nos dá direção para alguma situação da nossa vida cotidiana, esses sinais têm alguns critérios que a gente precisa meditar para ver se vem de Deus ou não, né? E esses critérios nunca podem contradizer a palavra. Então, a direção que você recebe de Deus não pode contradizer o que está na Bíblia. Eles produzem amadurecimento espiritual, fruto para a alma e paz no espírito. Isso é muito importante, porque por muito tempo eu me perguntei, e já também perguntei a vários pastores, quando eu fazia direção espiritual com os padres, também várias pessoas me aconselharam e eu perguntava como que eu faço para saber se a voz está vindo de Deus ou se é a minha própria consciência? Como eu faço para saber isso? Porque assim, eu ainda não recebi a graça, nem sei se vou receber, né? Acho que poucos irão, de ouvir a voz de Deus assim, literalmente, Deus falando aqui, minha filha, vai lá e faz não sei o quê. Mas Deus fala no nosso íntimo, né? Para isso precisamos estar em graça e precisamos levar em consideração esses critérios que eu falei. Aquela decisão que você precisa tomar, ora e pensa se essa decisão não contradiz a palavra, se produz amadurecimento espiritual, se traz fruto para sua alma e se te traz paz no espírito. Esses sinais são importantes, né, da nossa vida, na nossa caminhada, porque apesar de tudo a gente está aqui, a gente está vivendo, a gente está convivendo com outras pessoas, tendo que tomar decisões. Mas eles não salvam, eles só orientam a gente na caminhada. E também há momentos em que Deus confirma, né, a fé frágil, como ele fez com Gideão, com Ezequias e com tantos outros. Esses sinais sustentam, mas eles não são o centro de tudo, né? No centro da história, Deus faz algo muito diferente. Ele não envia mais um sinal, ele se torna o próprio sinal. Então o sinal deixa de ser circunstancial e passa a ser um sinal eterno. Então o sinal de Deus sobre a sua vida não é uma porta aberta, um sonho específico, uma resposta pontual. O sinal de Deus sobre a sua vida é o próprio Cristo. O Rei dos Céus se fez criança, vestiu a nossa carne, entrou na nossa história e caminhou até a cruz. Mas depois ressuscitou. Esse sinal não expira, esse sinal não muda com as circunstâncias e não depende do nosso momento emocional. Ele permanece. Então, a ordem que preserva o evangelho que a gente tem que ter na nossa vida é, primeiro, o sinal que salva. Cristo sobre a nossa vida. Depois, os sinais que nos orientam na caminhada. Quando Cristo está no centro da nossa caminhada, as portas que se abrem não viram ídolos. As portas que se fecham não viram desespero. E o silêncio de Deus não vira abandono. Nós já sabemos o que ele fez por nós, já sabemos que ele enviou o Espírito Santo para estar conosco todos os dias da nossa caminhada, nós já sabemos. Porque o maior sinal já foi dado. Talvez alguém pense, mas onde Deus está nisso tudo? E aí, essa semana, eu li um livro, o nosso pastor gosta pouco desse autor, né? Tim Keller. O Natal Escondido, nome desse livro. E aí ele estava comentando sobre uma expedição que houve, né? A primeira vez que o homem foi no espaço, em 61. E um dos astronautas dessa expedição falou: eu subi no espaço e eu não vi nenhum Deus. Não tinha nenhum Deus por lá. Não vi ninguém. Mas aí o autor comenta que C.S. Lewis respondeu a essa afirmação assim: esse astronauta falou isso como se a nossa relação com Deus fosse parecida com a de dois homens em andares diferentes de um prédio. Subindo mais, a gente encontra Deus. Mas, na verdade, a relação de Deus com a humanidade
é como se fosse a de Shakespeare com Hamlet. Ou trazendo para nossa realidade, alguém aqui já leu Dom Casmurro? É como se fosse Machado de Assis com Bentinho. Ele sustenta a narrativa toda. O Senhor é o autor. Então, quem faria isso por você? Entraria na própria história para poder salvar o seu personagem, entre aspas. Muitas aspas. É importante pensar, quem eu conheço que faria isso por mim? Que abriria a mão da glória dos céus, da segurança, da honra, que entraria na minha história quebrada. Só Cristo. Só Cristo faria isso. E quando esse Cristo entra na história, ele não apenas nos salva, mas ele nos chama a responder a isso. E o Evangelho nos mostra duas respostas humanas muito diferentes, mas igualmente fiéis. Maria e José, como a gente viu, não reagiram do mesmo jeito, mas os dois acolheram o sinal de Deus. Maria responde com entrega, faça-se em mim segundo a tua palavra. José responde com obediência. Ele acorda depois do sonho com o anjo e faz. Sem pestanejar, sem hesitar, só faz. Um reage com palavras, com louvor, o outro com decisões, mas os dois respondem positivamente ao chamado do Senhor. Eles confiam mais em Deus do que confiam na própria compreensão. Nenhum dos dois tem todas as respostas, nenhum dos dois controla o futuro, mas os dois acolhem o sinal que o Senhor enviou. E é isso que a fé cristã nos chama a fazer. Não repetir os gestos de Maria e de José literalmente, mas imitar o coração deles, a intenção que eles tiveram ao dizer sim, sem medo, mesmo sem entender o caminho, o que viria depois disso. Então a gente imita o José quando a gente obedece, mesmo quando ninguém aplaude, quando não tem uma plateia aqui para ver o bem que a gente está fazendo. Imitamos Maria quando a gente adora no meio da incerteza. Então, a fé não é sobre você sentir segurança, ao contrário, né? Confiar mesmo quando tudo está inseguro. É confiar em quem governa o futuro. Quando confiamos nesse Deus, a gente precisa encarar uma verdade ainda mais profunda sobre o sinal que ele deu pra gente. Porque você já parou pra pensar que Jesus nasceu pra morrer? Todos nós aqui nascemos pra viver, mas ele já nasceu com a cruz no horizonte. Enquanto os anjos cantavam lá no céu, com o nascimento do Senhor, no estábulo, naquela manjedoura, a sombra da cruz já estava se projetando no estábulo. Então, Jesus ele não foi surpreendido pela morte, né? Não era algo que ele não esperava, ele já sabia que isso ia acontecer. E ele caminhou em direção à morte dele. Por você. Por todos nós. Cada passo, cada lágrima, cada tentação que o Senhor venceu, porque Jesus, como humano, passou por todas as tentações que a gente já passou aqui também. E ele foi perfeito. Ele não caiu, ele não teve um desvio em toda a sua vida. Cada noite solitária de oração do Senhor, já esperando pelo que havia de vir, fazia parte do caminho até o Gólgota. E é por isso que a gente precisa dizer com toda clareza que o sinal não está vindo, não está ali na quinta-feira, né? Quarta, não sei, dia 24. Quarta. O sinal já veio. Jesus já nasceu. Emanuel, Deus conosco, já está com a gente. E terminando aqui, o que isso muda em nós, né?
A encarnação não é apenas uma doutrina a ser compreendida, é uma verdade a ser adorada. Você consegue ver o amor de Deus nisso? Consegue sentir a glória de um Deus que se fez criança, não por capricho, mas por redenção, por salvar as pobres criaturas que somos nós? Se você consegue sentir a glória que há nisso, então se renda a esse amor. Adore, viva como quem foi alcançado por esse amor, como quem viu o sinal que já foi enviado. Se ele veio, se ele habitou entre nós, se o Rei Eterno entrou na nossa história, então a nossa vida não pode permanecer a mesma. Nós não podemos ser os mesmos diante desse chamado. A Escritura nos chama de peregrinos e forasteiros. Não porque a gente despreza essa terra, mas porque a gente sabe que ela não é o nosso destino final. Pedro nos exorta: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros. Ou seja, nós vivemos aqui, trabalhamos aqui, amamos aqui, sofremos aqui, mas nós não vivemos segundo a lógica daqui. Paulo afirma que a nossa cidadania está aqui? Nossa cidadania está nos céus. Isso significa que você, eu, estamos aqui, mas nós pertencemos a outro reino. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos que viver como quem conhece o Emanuel. Não apenas no culto, não apenas no Natal, mas em cada escolha, em cada palavra, em cada atitude. O Natal nos lembra que Deus não desistiu da humanidade quando tudo parecia escuro, quando o pecado parecia ter a última palavra, quando o silêncio de Deus parecia ensurdecedor. O sinal veio. Não um sinal de condenação, mas de esperança. O Rei veio. Porque ele veio, há esperança para o cansado, para o pecador, para o quebrado. Se o Emanuel veio e nós cremos nisso, você nunca está sozinho. Nem na dor, nem na espera, nem na luta. Mas a esperança que nós temos pelo Emanuel ter vindo não é passiva. Ela nos chama, no caso, né? Essa esperança nos chama a sermos coerentes. Porque se nós vimos esse sinal e se nós cremos nesse sinal, nós não podemos viver como quem nunca o percebeu. Se o rei se fez servo, a gente não pode viver para nós mesmos. O dono de tudo isso que existe se fez servo de todos. E nós vivemos com o rei no umbigo. Queremos que todo mundo nos sirva. Não queremos servir os nossos irmãos. Se Deus nos amou até o fim, então nós somos chamados a amar com esse mesmo amor. Então, viva como quem viu o sinal. Fale como quem conhece o Rei. Ame como quem foi amado até o fim. Que o Natal não seja apenas lembrado, mas encarnado na nossa forma de viver. Que as pessoas ao nosso redor possam ver em nós os sinais do reino que já chegou e do reino que ainda esperamos. O sinal foi dado. O Rei veio. O nome dele é Jesus. Ele é o Emanuel, o Rei que veio em carne, o Deus conosco. E ele virá mais uma vez para nos buscar. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Pai. O Senhor é santo, santo, santo. Deus, obrigada, Pai, porque o Senhor, desde toda a eternidade, Pai, planejou isso tudo. Não foi algo que o Senhor precisou fazer por necessidade, mas algo que o Senhor já previu desde sempre.
O Senhor, por amor, enviou seu único filho, Deus, para nos salvar, para nos libertar dessas amarras, para nos tirar, Pai, toda angústia, toda aflição, todo sofrimento, Senhor. Pai, obrigada. Obrigada porque nós não somos merecedores, nós não merecemos, Senhor. E nós pedimos, Pai, transforma o nosso coração. Transforma aquilo que somos à luz da Tua palavra, Senhor. Que nós possamos ser mais parecidos com o Teu Filho Jesus. Que nós possamos nos arrepender verdadeiramente dos nossos pecados, nos arrepender verdadeiramente daquilo que nos afasta de Ti. Senhor, nos ajude a respondermos ao Teu chamado positivamente, como José e Maria fizeram, como Teu Filho Jesus também fez. Nos ajude, Senhor, a confiarmos plenamente e obedecermos cegamente ao Senhor. Que nós agora vivamos como quem viu o sinal. Que nossa vida seja coerente, que nossa vida seja íntegra. Não podemos viver como quem não viu, se a gente já viu. Se a gente crê que o Teu amor transbordou, Senhor, por nós. Que nós possamos ter um coração grato nesse Natal por tudo que o Senhor fez por nós. E que o nosso modo de viver reflita a glória do Teu Filho. É isso que te pedimos no poderoso nome de Jesus. Amém.